E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você, a esta altura, ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né? Eu sei que vocês... Tem gente que tá ainda meio que... O que é que tá acontecendo hoje? Sem entender nada, mas vai espertando para a vida, que hoje nós temos um conteúdo massa. Aí, né, vamos falar sobre práticas corporais de aventura, mais especificamente sobre o skate. Então, como tem aqui já, para quem já pegou a filinha, hoje é a parte 1 dessa aula, né? E nós vamos ter a parte 2. Então, eu dividi esse conteúdo em 2 momentos, para que vocês possam entender como é, né, que a gente vai aí especificar o que são essas práticas, como é que a gente classifica. Eu sempre falo de classificações com vocês, né? Que é muito importante a gente saber aí como identificar cada prática corporal, cada atividade física, cada exercício físico, tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar. Então nós vamos chegar lá daqui a pouco. Como eu sempre começo agradecendo, né, aos intérpretes de Libras. Então hoje é a nossa querida Helena, né? Minha xará aí. É um prazer estar com ela aqui e eu sempre faço o convite a você que está aí nos assistindo para que dê uma atenção para aprender junto com a Helena, né? Falar aí através da língua brasileira de sinais. Então ela faz essa tradução simultânea. Tudo que ela está falando aí é a mesma coisa que eu estou falando em uma língua diferente. Então vocês que gostam aí de ver sobre coisas em inglês, espanhol, vamos também aprender um pouquinho sobre essa língua, né? Para aprender a se comunicar com pessoas com deficiência auditiva. Então, além de Helena, eu estou aqui com ela, loiríssima, bela e elegante, maravilhosa e, além de tudo, inteligente, né, minha gente? Com os comentários maravilhosos de sempre, a nossa querida professora Carol. Ai, meu Deus do céu. Olha o outro ali, ó, colocando meu hexa. Meu hexa. Eu sou o hexa, né, de Cleitinho, gente. Pois é, ele disse que não veio o hexa do Brasil, mas eu cheguei aqui no estúdio, né, É Cleitinho? sobre isso. Ó, Cleitinho. Gente, tudo bem com vocês, sexto ano? Chega mais aqui para essa aula do professor Heleno. Práticas de aventuras, corporais de aventuras, professor? Gente, tô curiosíssima para saber, né, disso aí, viu? Olha, nada combinado, viu, galera? Eu também tô aprendendo igual vocês. Então, vamos lá para essa aula massa do professor Heleno, nessa empolgação da manhã, cafezinho na mão, ó, e simbora. Tô aqui no chat esperando você. Tudo pronto pra gente começar, né? Então, como eu sempre faço também, né? Tem um QR Code aí na tela para vocês poderem escanear e acompanhar o que aconteceu na aula anterior. Então, a gente estava falando sobre esportes de combate e lá, né, através desse QR Code, vocês podem assistir ou reassistir, né? Caso vocês já tenham visto a aula anterior, vocês vão poder aí ver novamente, tirar dúvidas e através do YouTube também é uma forma de vocês se comunicarem com a gente e dizer, professor, não entendi isso aqui não, me explica isso aí de novo, porque eu fiquei confuso ou confusa, né? E também vocês podem dizer, professor, achei massa essa aula. Olha, professor, tem uma dica aqui de uma aula massa para o senhor trazer para a gente. Pode colocar tudo lá, que será tudo muito bem-vindo. Essa aula é especialmente aí para vocês. Então, falando aí em feedback, em conversa, né? Nós temos o aplicativo do Educa Recife, que é uma plataforma criada aí pela prefeitura para que vocês possam se comunicar com a gente durante a aula ao vivo. Então, neste exato momento, vocês podem, através desse QR Code aqui que o Cleitinho já colocou na tela, baixar o aplicativo e falar com a gente em tempo real. De dizer, professor, repita isso aí porque eu não estou entendendo. Ah, professor, entendi, massa. Conheço essa prática. Ou então nunca ouvi falar. Tudo vocês podem conversar com a gente através do chat do aplicativo, onde a professora Carol já está ali, muito bem posicionada. E aí, aquele link que eu coloquei lá no começo da aula específica vai direcionar vocês para o nosso canal do YouTube. Então lá vocês podem ver todas as aulas
tanto da minha disciplina como dos outros componentes curriculares. Então, vocês têm aí uma vasta, né, quantidade de aulas para poder maratonar lá no nosso canal do YouTube. Então, se não conseguir escanear o QR Code agora do canal, vocês podem colocar na barra de pesquisa Educa Recife, vai nas playlists, tem lá sexto ano, do sétimo, vai até o nono, educação para jovens e adultos, educação infantil, tudo lá para vocês poderem acompanhar. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, começando a entender o que são, né, as práticas corporais de aventura. Como é que a gente pode aí falar sobre isso? Essas práticas, nessas práticas, né, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal, então, ou seja, tudo que a gente faz experimentando o nosso corpo, tentando entender como ele funciona, que são centradas nas perícias e proezas. Vejam, hoje eu estou quase a professora Viviane. Chiquérrimo, aqui, né? com Utilizando um vasto vocabulário, né? Vasto vocabulário. Aí, para explicar para vocês o que é. Mas eu sempre trago, vocês sabem, né? Eu sempre trago as definições com os nomes bonitinhos. Depois a gente fala no popular, minha gente, é isso aqui. Porque tem que entender os conceitos, né? A gente tem que trazer o conceito bonitinho. Depois a gente explora aí a parte mais popular. Tá? Então, ó, provocadas aí nessas proezas e que são dadas, né, provocadas aí pelas situações de imprevisibilidade, ou seja, aquelas situações que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. A gente fica meio que naquele suspense, né? Então, essas imprevisibilidades se apresentam aí quando o praticante ele interage com um ambiente desafiador. Então, naquele momento, quando a gente está num ambiente desafiador, que ela provoca, você não sabe o que é que vai acontecer. Inclusive aí, na imagem, né, tem uma onda, uma surfista aí praticando. Então, é um ambiente totalmente imprevisível, né, não, professora? Ai, professor, e eu já ia dizer aqui, né, professora Helene já começou dando spoilers ali com as fotos, né? Começou num skate, né, aquela coisa radical de ver aqueles atletas voando literalmente no skate, né? E também a moça aí no surf, né? Realmente, o professor Helene está dizendo, é verdade, né, gente? É um ambiente desafiador, porque, veja, você está num mar agitadíssimo, né? Com aquelas ondas gigantes. E os surfistas de onda gigante, literalmente de onda gigante, né? Eu acho aquilo incrível, porque eles correm um risco de vida tremendo, viu? Perigosíssimo. E deve ser uma adrenalina para essa galera, viu? Que adrenalina. Exatamente. Esse ambiente imprevisível faz com que a gente tenha esse pico de adrenalina, né? Então a gente fica ali, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E você fica... E aí as pessoas que normalmente procuram essas práticas corporais de aventura são pessoas que até chamam de viciados em adrenalina. Exato. Que são aquelas pessoas que gostam da emoção, que gostam da imprevisibilidade. Porque o que acontece? Nos esportes convencionais, nas práticas corporais convencionais, não vou falar esporte porque nem tudo é esporte, né? Acontece que todo o ambiente ele é muito previsível. A gente vai jogar um futebol, um handebol, um basquete. A quadra ela vai estar lá no mesmo lugarzinho. O chão, né, o piso, o local, ele vai continuar sendo o mesmo. Lógico que é imprevisível as jogadas, os passes, né, o momento que você vai marcar um gol, um ponto, a jogada da equipe adversária. Isso é imprevisível. Mas você sabe que todo o ambiente que você vai percorrer, ele vai continuar da mesma forma. No mar, igual a professora Carol falou, eu adoro ficar observando as pessoas surfando. Eu nunca me arrisquei, nem tentei aprender, não. Mas eu fico observando como é que elas ficam, né, admirando o mar, observando a onda para poder entrar. É massa demais, né, não? É demais. Mas, professor, eu queria falar uma coisa. Quando você estava falando aí, a quadra é igual, né, os jogadores e tudo mais. Mas, sabe uma coisa que é muito previsível? É que em algum momento você vai levar uma canelada, não é? Você vai levar um empurrão, né? Principalmente nos esportes de contato, lógico, Sim. né?
Porque vôlei, por exemplo, os próprios colegas não vão ficar se batendo, né? Pode ocorrer um acidente, né? Um incidente, na verdade, né? De um se chocar com o outro porque vai estar indo atrás da bola. Mas, assim, no esporte de contato, como futebol, handebol, né? Pode rolar um... Exatamente. A gente já sabe que essa emoção vai acontecer, né? Exatamente. Ou então, alguma contusão também, Também. não é? Acontece de vez em quando. E aí, nessas práticas corporais de aventura, vocês vão ver que a maioria delas acontecem nesses ambientes imprevisíveis. E aí, por que a gente chama de práticas corporais de aventura também? Antigamente, né, há um tempo atrás, as pessoas chamavam de práticas radicais, esportes radicais. Porque, né, isso aí é tudo muito radical. E aí a gente começa a falar sobre práticas corporais de aventura, porque nem tudo é esporte, foi como eu falei para vocês. Essas práticas, elas são divididas em modalidades que são esportivas e modalidades que também não são esportivas. Então, por isso que a gente chama de práticas corporais. E aí a aventura vem por causa dessa questão da adrenalina, né? Desses hormônios que são liberados, desse ambiente imprevisível onde essas práticas são executadas, tá bom? Então, ó, essas práticas aí, elas são diferenciadas de acordo com o ambiente onde a pessoa, né, onde o praticante executa, né? Então, dessa forma, nós podemos classificar essas práticas em dois tipos. Temos a área urbana e na natureza. Então, nós temos práticas corporais de aventura urbana e temos práticas corporais de aventura na natureza. Então, nós temos aí essas duas diferenças e vocês já podem perceber que eu trouxe duas, né? Tem duas imagens aí, primeira do surf e depois aí da escalada. Diga lá, professora. Eu tô aqui empolgadíssima, sabe por quê, professor? Porque eu tô assim, quais seriam, né, essas práticas? E aí eu já pensei um monte, inclusive escalada, eu tinha pensado aqui, estava querendo dar spoilers, né, mas o professor vai terminar me matando, né, eu dando spoilers na aula dele, mas aí quando apareceu eu digo, tá vendo, escalada? Eu quero saber se vocês aí em casa também estão, meu Deus, quais são? Eu queria falar pelo menos, posso, professor? Fala. Bungee jump pode ser? Sim, com Pode, certeza, né? com certeza. E salto no paraquedas? Também. Também, olha aí, gente. É aventura mesmo, viu? Coisas que eu queria fazer, radical, inclusive. né? Eu também tenho vontade, sabia? Eu tenho, eu só não tive oportunidade. Um dia eu vou. Tá nas minhas metas aí. Prof, me chama. E aí, ó, essas práticas, inclusive, elas podem, algumas acontecer tanto na área urbana quanto na natureza. Então, algumas vocês vão ver nos dois locais e outras não. A escalada, por exemplo, né? Que a professora Carol já citou e eu trouxe aí a imagem para vocês. Ela pode acontecer tanto na área urbana como na natureza. A gente vê aí em alguns shoppings, né? Tem alguns aniversários que as pessoas contratam e colocam lá a parede, né, para escalada. Nas Olimpíadas, né? Já é um esporte olímpico. Inclusive, minha gente, depois coloquem no YouTube aí. Escalada na Olimpíada, ou então competição de escalada. O negócio é muito rápido. Eles sobem aquela parede assim, de uma forma que eu fico... Em que momento ele tocou ali para subir? Que eu não estou entendendo. Então, pode ser aí uma parede artificial e também tem essas paredes naturais. Então, por isso que a gente diferencia esses lugares. Então, ó, as práticas de aventura aí na natureza, né, se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria aí para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Então, a gente tem esse risco, mas ele é controlado, né? Como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, né? Então, nós temos aí a bike e temos também o rapel, tirolesa, arborismo, aí, ou seja, diversas práticas que são executadas nesse ambiente natural. Então, esse risco é muito importante dizer para vocês que é um risco controlado. Por quê? Existem profissionais
que estão lá capacitados, entendendo como é aquele ambiente, entendendo quais são as mudanças climáticas, né? Vocês tiveram aula de geografia aí, sabem que essas mudanças climáticas acontecem o tempo todo e elas interferem e fazem com que o esporte, essa prática, ela possa ser executada ou não. Então o surfista, ele vai analisar ali e vai dizer, ó, o mar hoje tá massa para pegar onda. Não, o mar hoje está muito perigoso, então eu só posso ir até tal ponto. Então tudo isso é controlado. Por mais que essa imprevisibilidade aconteça, né, esse risco ele esteja presente, mas ele é controlado. É o que eu digo, risco a gente tem em qualquer momento. A gente pode estar atravessando a rua, levar uma topada e cair. Então é um risco que a gente corre. Nas práticas corporais de aventura, esse risco é controlado. E aí, já as práticas corporais de aventura da área urbana, elas exploram aí uma paisagem de cimento, né? Então são todos esses ambientes que são construídos pelo ser humano. Então todos aqueles que a gente constrói. Então tem prédios, né? Tem aí rampas, tem corrimões, né? Que são corrimãos, eu acho, né? Que diz. Que são aí feitos pelo ser humano. Então, esse risco é controlado também durante as práticas, por exemplo, do parkour, do skate, do patins, bike e etc, né? Diga lá, professora. Essas práticas aí, né, parkour, skate, patins, bike, delas a que mais me impressiona é o parkour, viu, professor Heleno? Porque, gente, é um trabalho corporal, é uma consciência que esse pessoal tem do próprio corpo, o que ele pode fazer com o corpo dele. Porque, gente, veja, você começa a praticar ali na cidade, como o professor Heleno disse, né, aproveitando de toda a estrutura que a cidade tem, né? Seja um muro, um corrimão, telhados e tudo mais. E essa galera arrasa, viu? E faz cada coisa arriscada que, olha, sei não. O bom disso é a gente também lembrar o trabalho corporal que existe ali, né? Já que a gente está na aula de educação física, né? A prof da aula de biologia, ciências, né, prof? Então a gente tem que aproveitar isso. O trabalho muscular, que o abdômen aí deve trabalhar bastante. Ele tem que estar sempre travadinho para poder fazer determinados movimentos, né? Então, olha, é consciência corporal que chama, viu, gente? É isso aí. E proteger a coluna, né? Proteção, o abdômen lá, exatamente. segurando ali para proteger a nossa coluna. Exatamente. Então, o parkour eu acho fantástico, porque ele explora é uma das que mais explora, né, essa paisagem de cimento. É literalmente você usar tudo que tem no seu ambiente cotidiano para fazer movimentos ali diferentes, né, elaborados, explorar o seu corpo e os seus movimentos. E trabalha essa criatividade aí, Com né? Com certeza. A paisagem tá ali já, mas você, à medida que vai se deslocando ali, muitas vezes a galera tá conhecendo aquele lugar no momento, né? Sim. E treinando e tudo mais, né? Um atrás do outro, né? Às vezes vai em grupo, né, a galera. E aí, gente, vem coisas assim, estruturas, e você vai lá e faz o movimento. Tem que ser muito rápido, muito criativo, né? A mente sempre ativa para poder você realizar aquele movimento. Às vezes já vem um salto com rolamento, exatamente. Com uma pegada. É tudo... Não dá pra ser, não. Ah, agora eu vou rolar. Não, é um negócio assim, vai, nem pensa, né? É louco. É muito massa. Então, ó, vamos começar agora a entender um pouquinho do que é o skate. Como eu disse, essa aula tem 2 partes, então a gente começa agora e vai terminar na próxima aula. Então já estou convidando você que está aí nos assistindo para poder ver a finalização dessa aula, né? Então, ó, o skate, né, que a gente popularmente chama de skate, ele foi criado e o primeiro nome era skateboard, né, um nome aí em inglês, e a tradução significa patins em uma prancha. Porém, no Brasil, né, ficou conhecido aí apenas como skate. Então, por que eles chamam de patins em uma prancha? Porque quando o skate surgiu, ele vem dos surfistas. Então, por isso que a primeira imagem lá não era à toa. Eu trouxe aquela imagem do surf porque
o skate, ele teve origem através dos surfistas. Então, surf no asfalto, né, prof? Surf no asfalto, exatamente. E aí, a gente tem essa tradução e a gente começa a entender essa ligação entre os dois, né? As pessoas lá pioneiras, elas tiveram essa ideia, né? Poxa, a gente não está podendo, né, fazer essa prática do surf. Como é que a gente pode fazer isso aqui no asfalto? Então, as rodinhas, né, que vem ali meio que do patins e a prancha que vem da prancha de surf, né, que é no caso ali a parte de apoio do pé, né, do skate. Então, ó, não se sabe ao certo como e quando realmente se originou, né? Assim como eu já falei para vocês de diversas outras modalidades que não tem ao certo, assim, foi no dia tal que a primeira pessoa praticou. Até porque naquele tempo não tinha como se registrar muita coisa, né? Não se sabe muito bem quando surgiu, mas foi nos Estados Unidos, né? Mais uma vez Estados Unidos aí aparecendo, num processo ao longo da primeira metade do século XX. Então, possivelmente, aí, derivando dos roller scooters. Eu acho que é assim que pronuncia também, professores de inglês me perdoem, né? Que é uma espécie aí de patinete que era fabricado, né, a partir dos anos 90. Então, em 1918, um garoto norte-americano chamado de Doc Hitball, como é? Hitball. Olha aí, professora Carolina me ajudando, né? Ele já havia desmontado eixos e rodas de patins e fixado numa madeira. Porém, ele não andava em pé, né? E sim com o joelho apoiado nessa madeira e o outro pé dando impulso. Ou seja, como eu sempre digo para vocês também, nenhuma modalidade começa exatamente da forma que a gente vê hoje. Então, se hoje a gente vê Raíssa, a nossa fadinha, aí, brilhando e voando com skate, né? As primeiras pessoas que começaram a praticar, elas não já sabiam fazer essas manobras, né? Começou ali, ó, igual a gente começa engateando para depois andar. Então, a pessoa começou lá com o joelho, fazendo esse movimento, para depois conseguir criar esse apoio e essa forma, né, de executar. E aí, ó, o primeiro skate fabricado e comercializado, lembra que eu falei, começa a prática, depois ela vai evoluindo. Então, esse primeiro foi criado aí em 1959, chamado também de roller derby. Quase ali a Praça do Derby, né, que a gente tem aqui. Então, ó, não tem como esquecer. Como é que foi o primeiro skate criado? Foi aquele do derby. Aquele do derby. Pronto, um rolezinho no derby. O rolê do derby. Pronto. Em 1959. E aí, nesta época, milhões de skates foram vendidos, né? Mas aí as rodas eram de ferro. Não tinha também essa tecnologia toda, né? Como essas rodas eram de ferro, elas escorregavam muito. E aí, nessa época, aconteceram muitos acidentes. E aí, o que é que a sociedade fez? Ah, rapaz, isso aí não dá certo. Então, essa sociedade aí norte-americana, ela foi começando a meio que olhar de uma forma diferente e ver essa prática meio marginalizada, né? Então, ó, quem pratica ali, né? Primeiro que isso não é seguro, essa galera aí não é segura, vamos, né? Deixar mais pra lá. E aí, começaram a fazer uma campanha para banir esse esporte. Então, criaram até aí punições, né? As pessoas eram presas. Olha, e aí demorou muito tempo, né, para ganhar. Olha o preconceito, né? Com certeza. A pessoa já vai definindo o outro, né? Previamente, né, gente? O preconceito, né? Então, define o outro previamente, sem base nenhuma, né? Só porque tá vendo o pessoal ali se aventurando, né? É difícil isso aí, viu? E aí, ó, com esse preconceito que as pessoas criaram, aí com esses praticantes, por causa dessa forma, né, ele demorou a ganhar credibilidade novamente. Então, para as pessoas poderem hoje em dia estar nas Olimpíadas competindo com o skate, levou-se muito tempo, né, para poder ser respeitada novamente. Mas aí, se você quiser saber quando é que o skate voltou a ganhar credibilidade para poder chegar nas Olimpíadas hoje, você vai ter que assistir a nossa próxima aula, porque estamos chegando ao final. Ai, que chato, já acabou, professor. Gente, ó,
Beijo grande pra vocês. Até a próxima aula. Estou ansiosa por isso, hein? Pois é, nós esperamos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem muita coisa para vocês verem ainda. Vou dar até um spoiler que o professor Tiago Eita. vai estar andando de skate. Eu vou colocar vídeos de Tiago aqui. Babado, hein, É, gente? praticando. Olha só. Gostei. Então esperamos vocês. Midian, muito obrigado. Aí, né? Isa e Cleitinho que estão ali no estúdio. E a você que está em casa, um cheiro. E até a próxima.